Olá, amigos. Estamos de volta aqui com o Inovadei, agora com bate-papo com os nossos convidados. Quem nos assistiu aqui ao vivo no auditório pela internet viu que o Inovadei começou com força total, né? 4 convidados assim do primeiro time. Só para esclarecer, nós vamos começar fazendo as perguntas para o Fabro, porque o Fabro tem um avião agora às 1h15 e vai ter que sair correndo, né? Então, peço licença aos nossos outros convidados para começar com o Fabro, que é do Mudamos, né? Que foi uma palestra bastante interessante e, com certeza, vai despertar muito interesse. Agora, para começar, a gente está recebendo algumas perguntas aqui, mas eu tenho o privilégio de poder fazer a primeira, tá certo? Então, é o seguinte, o Mudamos, quando a pessoa entra lá, coloca o conteúdo, colhe as assinaturas, o projeto de lei ele tem que ter vamos chamar assim, um padrinho legislador na Câmara, na Assembleia, porque é importante saber como é que essa conexão é feita, porque até a plataforma ela está isenta dessa conexão. Como é que acontece essa segunda fase, que é a fase da concretização, vamos dizer assim? Muito importante. Quando nós criamos Mudamos, a gente fez o estudo da arte, nós identificamos que não havia um projeto de lei de iniciativa popular no país. Porque, se você olhar no sistema das casas legislativas, eles sempre entram como autoria do padrinho, do relator, e nunca como o cidadão. Então, isso é algo que a gente está pedindo para ser alterado. Mas, na prática, o regimento da Câmara diz que, quando chega lá, há que haver um relator, e esse relator é quem coordena o processo, embora o primeiro signatário seja também autor, ou seja também uma pessoa a ser consultada em todo o processo. Isso não quer dizer que o processo, que o projeto de lei não entre embaixo do tapete. Então, não é o Mudamos, mas existem outros aplicativos, como, por exemplo, o Legislando de nossas cidades, que são especializados nesse ponto a ponto. Então, vai para a comissão tal, mobiliza as pessoas. Agora vai para o relator tal, mobiliza as pessoas. Então, nesse andamento dentro do Congresso, é um outro tipo de know-how. Existem outras iniciativas que fazem isso, embora nós também estamos estudando como fazer. Uma das coisas práticas é que a gente está lançando uma parceria, é uma empresa, mas é uma empresa B, que se chama Apcívico, e eles vão lançar uma plataforma agora que se chama Mandato Aberto. Mandato Aberto, a ideia é que você pode juntar todas as ferramentas que um governante, um político pode ter para falar com o cidadão num lugar só, e fazer, em vez de um CRM, um gerenciamento do consumidor, um gerenciamento do cidadão. E aí a ideia é que o político ele possa dizer que um projeto da sociedade ele apoia, publicamente ele apoia. E aí isso já reforça a ideia de que, se isso chegar no Casa Legislativa, ele já tem uma obrigação pública de apoiar aquilo. Dito isso, ainda precisamos caminhar muito para que esse processo, passo a passo, seja mais aberto e mais accountable, mais responsabilizável pelo governo. Mas existe muita inovação chegando por aí. Agora, você vê, por exemplo, que poderia ser um caminho, né? Você ter o perfil do legislador, tá certo? Porque aí você faz um match, essa proposta X está ligada, sei lá, à sustentabilidade ou qualquer outra temática, e tem um determinado legislador que tem esse perfil. Isso daí não poderia ser um facilitador, ou já esses aplicativos que você citou têm um pouco dessa identificação de uma área de tangência? Não os que eu citei, mas existem ótimos aplicativos disso. A própria Câmara dos Deputados tem o Lab Hacker, que é um laboratório hacker dentro da Câmara. Sim. E eles têm, por exemplo, um aplicativo que eles veem tudo que o político falou, e aí eles te dão os temas que o político já falou. Isso facilita muito de você entender qual político está. Existem várias outras iniciativas que fazem meio que uma Wikipedia do candidato, tudo que ele já votou, a carreira dele, etc., que faz esse perfil, esse LinkedIn. Isso ajuda, mas a experiência que eu tenho é que é um ótimo começo, mas que você ainda tem um custo de filtrar para saber exatamente que político te representa. Ok. Bom, Fábio, eu acho que já está na hora de você... Não quero te mandar embora, mas você precisa ir. Então, quero te agradecer, uma boa viagem e parabéns pelo Mudamos. Queria aproveitar e dar uma salva de palmas aqui para o Fábio, um projeto muito interessante. Todo mundo ficou muito encantado com a Anelisa e a aventura dela, como ela diz, né, da escola. Tem o Marcelo, tem 2 perguntas para ela, vamos começar com ela aqui. Pergunta do Marcelo Andrade, se nesse processo de
vamos dizer assim, de reformulação do modelo pedagógico da escola, etc., etc., teve investimento adicional da prefeitura, complementar, ou só da sociedade, dessa interface que você conseguiu estabelecer com as famílias, os pais dos alunos? Na verdade, não teve dinheiro nessa mudança, né? A mudança foi construída com as pessoas e não tinha... A única coisa que a gente fez de concreto assim foi quebrar as paredes. Isso a gente tem uma verba municipal na Secretaria de Educação que isso foi possível fazer. Então, daí a gente chamou o especialista em prédios da prefeitura para ver se as paredes que a gente quebrou, não eram paredes estruturais. Não sendo paredes estruturais, a gente pôde derrubá-las para transformar as pequenas salas em grandes salões de pesquisa. E não teve nenhuma verba adicional. Tudo foi a partir do que a gente já tinha. Essa é uma pergunta muito comum que fazem quando vão visitar o Amorim. Essa escola deve ter muito dinheiro, né? Não tem dinheiro, tem o mesmo dinheiro que tem em todas as escolas municipais. Entendi. Agora, quanto você debita esse apoio, por exemplo, da comunidade se engajar? Porque, no fundo, pela sua exposição, a impressão que dá é que foi fundamental a comunidade abraçar o projeto. Sim. Né? Eu acho que, do ponto de vista do projeto dessa escola, é imprescindível que essa comunidade assuma o projeto da escola, né? Assuma a questão pública desse projeto, porque a escola não é do diretor, ela é do povo, vamos pensar assim, né? Então, a importância dessa participação popular dentro da escola. E eu acredito que foi um caminho que foi muito assertivo, porque hoje os pais dizem: meu filho entrou na escola, mas eu também entrei, né? Porque cabe essa participação, o aprendizado de todos nós, né, lá dentro. Enfim, eu acho que isso foi fundamental. Eu acredito que isso é uma força para as escolas poderem mudar a participação da comunidade. E por isso que todas as escolas não podem ser igual, né? Porque cada comunidade é de um jeito, cada comunidade tem uma necessidade. Então, esse perfil de comunidade é fundamental para a construção da escola pública. Bacana. Bom, agora aqui para a Débora. A Luciana, do IJUSLab, pergunta se vocês têm programas de atividades replicáveis em outros órgãos públicos, imagino. Sim, a gente faz muita parceria com outras instâncias do governo, né? O Amorim é super parceiro da gente, a gente já desenvolveu atividades lá e já recebeu eles para trabalharem com a gente. A gente já fez parcerias com outras prefeituras, de levar até para fora de São Paulo. A gente trabalha bastante com parcerias institucionais. E a gente sempre fala que, se você tem interesse em alguma formação, alguma atividade que tem na Umapaz, entre em contato com a gente, porque a gente consegue, mesmo que se for de uma cidade, sei lá, longe, de outro estado, a gente consegue ter um programa aberto de construir junto. Então, tem várias atividades da Umapaz que cidades do Brasil entraram em contato com a gente, e a gente, pela internet, né, com a facilidade que a gente tem da internet, consegue passar o programa, porque a ideia é que as coisas sejam replicáveis mesmo, que as pessoas se apropriem e experimentem, com a especificidade do território onde elas estão, aquele programa que a gente fez. Né? Bacana. Bom, agora aqui uma pergunta da Graça, do TCE de São Paulo, pergunta para o Vitor, parabeniza a todos pela palestra, como aplicar a diversidade secundária para a alocação de novos servidores? Quando a gente fala em diversidade secundária, a gente está falando de valores, personalidade, jeitos de ser. Na verdade, a gente não aplica, né, essa diversidade secundária, ela aparece na convivência. Então, quando a gente fala em gestão da diversidade e, por exemplo, secundárias, a gente está dizendo de como ter um espaço de trabalho em que as diferenças sejam respeitadas. E aí, quando, especificamente, por exemplo, uma pessoa com um estilo próprio aí de comunicação, que seja de uma certa forma, dissonante com o grupo, aí é que entra o papel do gestor, né? Que, como eu quis fortalecer aqui, para mim é o papel mais importante na gestão da diversidade. Da diversidade.
Elisa, outra pergunta do TCE, o Marconi, pergunta se a experiência do Amorim, você tem notícia que ela se replicou de alguma experiência similar ao que vocês fizeram aqui em outros locais? Eu acredito, assim, existem várias, né? Eu acho que as pessoas têm vindo, os educadores têm vindo na escola e depois cada comunidade vai construir a experiência própria com a inspiração do Amorim, né? Eu acho que isso já aconteceu em várias escolas. E foi o caminho que nós traçamos a partir da ponte também, né? Então, eu acho que nenhum projeto é igual, mas é inspirado em alguma experiência. Eu acho que no Amorim já aconteceram vários. Teve uma escola, por exemplo, que veio o diretor, ficou mais ou menos uns 2 meses no Amorim, de uma escola pública aqui de São Paulo, que é a Campos Sales. O diretor veio, ficou um tempo no Amorim, depois ele trouxe a assistente dele, depois ele trouxe a coordenadora, trouxe professor, trouxe aluno, trouxe pai para conhecer o conselho de escola. Enfim, e daí ele organizou na escola dele o projeto na perspectiva daquela comunidade. Mas a gente tem notícias que as pessoas se inspiram, né? Estão replicando, né? Pois não. A gente se inspirou neles também, né? Então, a gente tem uma formação de agentes socioambientais urbanos no programa Carta da Terra em Ação, e a gente foi uma vez fazer uma visita lá, conhecer, foi a primeira vez que a gente foi no Amorim, e aí o aluno que apresenta a escola, né? E eles falaram sobre os grupos de responsabilidade. E aí, então, a gente adotou essa metodologia dos alunos do curso se dividirem em grupos de responsabilidade para que eles sejam coordenadores do curso. Então, acho que eu nunca tinha te dito isso, né? Mas hoje a gente tem 5 grupos de corresponsabilidade nas atividades e eles foram inspirados na gestão da Amorim. Quanto tempo levou, Elisa, para você implementar isso daí? Olha, a gente começou... Eu estou no Amorim há 22 anos, mas o projeto, esse formato de projeto já tem 15 anos. Eu penso que foi uma história, né? À medida que a comunidade começou a participar, quando a gente começou a ter o trabalho de cultura brasileira dentro da escola, que muda muito o horário de aula das crianças. Por exemplo, acabava a aula às 5h, e as mães, nenhuma mãe ia buscar o filho às 5h, porque as mulheres na cidade de São Paulo estão trabalhando. Mas, quando a gente começa o trabalho de cultura, a gente aumenta em 2 horas as atividades dos estudantes na escola. Então, as mães conseguem ir buscar. E daí, nessa perspectiva delas virem, né, na escola, olharem como as crianças estão, elas começam a ter uma outra ideia do que é a escola, uma ideia de outro tipo de participação. Então, eu me lembro que umas mães faziam até uma propaganda que elas se organizavam para serem as mães do portão, porque no portão tem um monte de problema, todo mundo fica falando do lado de fora da escola, né? Então, essas mães tomavam conta do portão para pegar o que essas mulheres estavam dizendo e reclamando da escola, para a gente poder trabalhar dentro da escola a expectativa das pessoas. Então, a gente foi inventando muitas formas de atuação e de participação. Eu acho que faz mais ou menos foi desde o começo, sabia? Faz 22 anos que a gente vive um pouco isso. E nunca acaba, né? Sempre falar, agora acho que já deu, né? Mas daí acontece uma coisa que a gente percebe que tem que inventar outro dispositivo para dar conta. Bacana. Enfim, é infinito. Victor, uma pergunta. Quais são os principais desafios que você consegue apontar para que a diversidade seja entendida, compreendida e transformada, enfim, em algum tipo de insumo positivo dentro de um órgão público, de convivência, no sentido da convivência? Assim, acho que uma organização pública, até como eu já disse, né, na minha apresentação, ela tem a diversidade, ou as diversidades, já de bate-pronto. Isso é, para mim, uma grande riqueza. Eu acho que o principal desafio é realmente o apego ao poder, quer dizer, o exercício do poder. A pessoa ou as pessoas que têm o poder sobre o outro, é a elas, né, que a gente deve dirigir realmente maior atenção quando fala em gestão da diversidade. Então, acho que o principal desafio é entender que as pessoas querem dar o melhor de si
mas elas darão se também tiverem condições e o ambiente de receber isso. E que as pessoas não entregam, mesmo que esteja no papel, na descrição do cargo, as pessoas não entregam o que elas poderiam se não se sentirem respeitadas, com um espaço de voz, até a partir do relato aqui das colegas que apresentaram, se não tiver um espaço de voz, de expressão, sem dúvida alguma, a diversidade ela fica, na verdade, anestesiada. Até coloco isso, né? Quando você não tem um espaço de expressão, a tendência é você seguir o que a norma determina, o que os outros dizem, então você fica homogeneizado, você fica desumanizado, literalmente, você fica como se fosse um robô. Acho que o principal desafio da gestão da diversidade é ter um espaço em que as particularidades, as singularidades estejam presentes e respeitadas. Isso não quer dizer que as pessoas vão respeitar o que seja agressivo, né? Assim, ok, eu preciso me entender porque eu sou assim. Não é, você está num grupo, você está numa equipe, você está numa comunidade, e aí você pode fazer qualquer leitura, mas é importante você ter um espaço de expressão. Você acha que a receptividade hoje nos órgãos em relação... Porque a diversidade é uma realidade, principalmente nas grandes cidades, né? Você acha que você é otimista em relação a essa... Eu acho que mais receptividade... Eu acho que ela está sendo muito discutida. Isso, estou falando em termos de mídia, de cultura brasileira mesmo, né? De mídia, está muito forte, está muito presente. A gente, toda hora, todo dia, a gente pode ler notícias a respeito de grupos sociais, de desavenças, até aquela questão que a gente acabou de falar agora da polarização. Quer dizer, as pessoas estão muito cientes dos seus direitos. Eu acho um bom desafio nosso, digo nosso como... cidadãos, e isso não só em organizações, cidadãos, é entender que existe o espaço do outro também, não só o meu espaço, o meu direito. Então, o que acontece é que, mesmo em organizações públicas que têm, digamos, um caráter mais padronizado, no sentido de espaços de liberdades, as pessoas, ao perceberem que não estão sendo respeitadas, a tendência é demandar isso da gestão. Então, é um ponto de atenção. O gestor, a equipe que não tem esse ponto de atenção, ela fica realmente com bastante conflito. Ok. Bom, vamos passar para perguntas da plateia. Alguém tem alguma colocação, alguma pergunta? Não? Nossa. Tem. Vamos lá. Se identifique aí e... Olá, bom dia. Eu sou Cristine, da Secretaria de Governo da Unidade de Inovação. Eu tenho uma pergunta para a Anelisa a respeito do projeto pedagógico da escola, né? A gente sabe que as escolas têm autonomia, e eu imagino que essa pergunta também seja igual a derrubar a parede, todo mundo te pergunta, né? Mas como foi essa construção e o sistema de avaliação da Amorim, como é também? Como foi essa questão de você... Teve mudanças no projeto pedagógico em relação ao que é definido legalmente, e como hoje é a avaliação no Amorim também? Eu acho importante dizer uma coisa. Na verdade, o projeto do Amorim é totalmente inspirado na LDB. Aí, no começo, quando me perguntavam, esse projeto é legal, eu sempre dizia, ele é legal de fazer e ele é legal enquanto lei. Porque o que diz a LDB? Que cada escola tem que construir o seu próprio projeto político-pedagógico. Então, todas as coisas que estão postas na lei cabe dentro do projeto do Amorim. A gente foi construindo a partir da lei. Não tem nada lá no Amorim que seja ilegal. Então, o tempo das atividades dos estudantes não é 45 minutos, por exemplo, é 1 hora. Mas isso pode ser feito porque a LDB diz que cada escola pode construir o seu projeto. Então, assim, não é fácil construir o projeto político-pedagógico, não é fácil construir o currículo. Eu acho que assim, a gente discute muito tudo isso, mas a gente foi conseguindo pensar um projeto que desse conta desse formato,
que é da participação das crianças em grupo o tempo todo, como é que a gente faz enlaces, né? Porque assim, aqui, o estudante pertence a um grupo, mas ele também pertence a outros vários grupos. Então, todo mundo se encontra na escola, não é que eu só sou de um lugar, mas, por exemplo, no grupo de responsabilidade, os estudantes estão com alguns alunos da escola. No grupo de tutoria, eles estão com outras pessoas. Enfim, a gente vai tentando construir o projeto a partir dessa organização do projeto, né? Do que significa ter vários jeitos de estar. E a avaliação, a gente tem os roteiros de pesquisa, né? Então, assim, cada roteiro de pesquisa, a gente pode dizer que ele é de várias áreas do conhecimento. Então, eu pego água, por exemplo. Ele é organizado a partir de um tema central, mas como é que esse tema se encontra com as várias áreas do conhecimento? Água não está só na ciência, está na geografia, está na história, está na ciência, está no português, está na matemática, enfim. Então, um roteiro ele abarca muitas áreas de conhecimento e ele tem vários objetivos que os estudantes vão realizando. Quando um estudante termina aquele roteiro água, ele chega para o tutor e pede a ficha de finalização desse roteiro. Então, ele vai ser avaliado, ele vai se avaliar na perspectiva de se olhar dentro de questões que o professor preparou, a ficha, de como ele realizou aquele roteiro. E depois também ele faz um portfólio, onde ele vai dizer o que ele aprendeu, o que todo esse conhecimento que ele fez, o percurso do roteiro que ele fez, muda a ideia dele sobre a água, o que a água influenciou na vida dele, ou influencia, o que significa isso para ele a partir dessa realização de roteiro. Então, a avaliação se dá. A mais formal se dá nesses dois momentos, mas, por exemplo, as rodas de conversa também são momentos avaliativos, onde o estudante pode dizer o que ele fez, o que ele aprendeu, como é que ele está realizando os roteiros, em que tempo, enfim. E o professor tutor faz uma avaliação do estudante, dizendo como é que ele está. E, na perspectiva do tutor ficar mais do que um ano com uma criança, ele tem mais material de trabalho, de entendimento daquele estudante, do que normalmente se tem. Débora, queria te colocar uma pergunta. Como vocês têm mensurado o resultado, o feedback desse trabalho que vocês estão realizando lá? Porque é extremamente importante, principalmente no momento de hoje, pelo que você falou, nos eventos a procura é muito maior do que a disponibilidade, né? Sim. Acho que é um dos grandes problemas da educação ambiental pensar e colocar para execução os indicadores de acompanhamento. Isso é um problema da educação ambiental geral. A gente tem como forma de desdobramento, que também passa a ser uma avaliação que a gente interna nossa, é que alguns cursos a gente pede para os alunos, ao final do processo do curso, desenvolver uma ação no território. E aí entra o problema do indicador, porque esse segundo passo a gente não consegue sistematizar essas informações. Mas, por exemplo, a gente já desenvolveu trabalhos lá na Amorim, que são ações de um curso que aí a gente pede para os alunos, agora você volta para o seu território, volta para a sua comunidade, olha quais são as demandas daquele lugar, daquela comunidade, e propõe uma ação socioambiental, propõe uma ação que tenha uma intencionalidade educativa. E aí as pessoas vão procurar as suas comunidades e desenvolver essa ação. A gente tem isso, o retorno enquanto projeto. E a gestão passa a ser dessa instituição que está implementando localmente. Então, por exemplo, a gente trabalha muito com a educação, a gente tem cursos específicos voltados para os educadores da rede pública. Então, por exemplo, agora, finaliza amanhã, sábado, tem um curso que chama Dança Circular na Educação Ambiental. Então, a gente utiliza uma metodologia integrativa que propõe a reconexão do corpo, alma, espírito e o intelecto, através de uma atividade de dança circular que retoma as tradições das diversas culturas, voltada para educadores de 7 a 14 anos. Eles têm o curso. Depois, como devolutiva, eles elaboram projetos usando essas atividades de dança circular na sua comunidade escolar.
E aí depois a gente compartilha os projetos que aquele grupo de 50 educadores, entre esses 50, e deixa ali como quais são projetos pedagógicos que podem ser utilizados através das danças circulares nas escolas. E aí, só que todo o desdobramento que a gente sabe que tem depois desse projeto implantado numa escola, esse controle a gente não tem. Porque aí a coisa ganha vida, né? O que a Ana estava falando, tem que ter vida. Então, a gente tem até um certo ponto. E mudança de comportamento, que é o que a educação ambiental ela propõe, ela é a muito longo prazo, né? Então, todo curso a gente aplica um questionário de avaliação, pergunta se gostou, o que não gostou, onde que a gente pode melhorar, e as pessoas levam esse conhecimento dentro delas. Quando essa semente vai germinar e onde, muitas vezes, pode ser 1, 2, 3 anos depois, ou pode ser que ela mude de São Paulo e ela vá desenvolver uma ação socioambiental em outro estado. A gente acaba tendo a devolutiva porque as pessoas mantêm contato, né? Ou depois te marcam numa postagem do Facebook, olha o que eu fiz na minha escola. É bem interessante isso. Mas a criação desses indicadores é um problema que a educação ambiental tem por trabalhar com mudança de valores, né? Bacana. Tem mais alguma pergunta? O Pepe. Tá, Pepe, só o microfone chegar ali rapidinho. Obrigado. José Antônio, consultor na área de inovação e gestão do conhecimento. Uma pergunta mais. Antes de mais nada, parabéns pela premiação. Num país carente de educação, isso nos enche de orgulho e você merece estar no panteão dos educadores que ajudaram a mudar o Brasil. E, em função disso, eu pergunto, como é que você sente nas demais escolas a receptividade? Você sente mais vontade de ser igual ou ciúmes? É difícil de falar disso, mas, por exemplo, o ano passado a gente teve uma região lá de São Miguel Paulista, que os coordenadores centrais de São Miguel trouxeram 300 professores para conhecer o Amorim Lima. Então, assim, a gente tinha uma agenda mensal das pessoas que vinham quase todo dia para conhecer a escola. Então, eu acho que tem empenho de muitas pessoas querendo trazer outras escolas para se inspirarem. E, às vezes, também tem ciúme, deve ter ciúmes, né? Tem umas coisas, uma fala, às vezes, que é um pouco assim, né? O Amorim tem tudo, é tudo para o Amorim. E aí a gente fala, bom, tudo para o Amorim, mais ou menos, né? O Amorim tem todos os problemas do mundo, né? Porque a gente aceita, a gente topa parceria, a gente aceita as questões todas da cidade, enfim. Mas isso também não é simples, né? Por exemplo, a gente tem parceria com a Fundação Telefônica, a gente tem parceria com essa empresa chamada Alexandria, de catalogação de livro, a gente tem parceria com a comunidade, que também não é fácil, é muito bom, muito importante, mas não é fácil. Enfim, todas essas coisas. Por exemplo, esse prêmio do EduMission não foi fácil também, porque foi 1 ano de trabalho, que a gente tinha que ter pessoas dedicadas a fazer os desafios que eram propostos. E um dos desafios do EduMission foi muito interessante, porque 100% do desafio, 40% foi voto de uma comissão julgadora de intelectuais do mundo, de grandes intelectuais do mundo. E 60% da ideia do EduMission era como a sua comunidade vota no projeto, na escola. Então, o Amorim Lima foi a escola mais votada do mundo, dentro da nossa comunidade. E o que foi percebido é que os votos não eram só da região do Butantã, foram votos do país. Então, eu acho que isso mostra o quanto que um projeto pode, de certa forma, ser forte dentro do Brasil, né? Então, como a educação é forte. Então, se você tem um projeto que de certa forma, tem sentido para a comunidade, isso cria uma outra onda, né? Vamos pensar assim. Enfim, eu acho que é isso. A participação de outras escolas, a gente recebe muita gente no Amorim, do Brasil todo. A gente já recebeu até do exterior, na Itália, veio da Finlândia, a gente já recebeu uma equipe da Finlândia que veio conhecer o Amorim, enfim.
Às vezes a gente nem sabe o quanto de gente a gente chega, né, o projeto. Mas eu acho que traz uma perspectiva bem grande de trabalho. Muito obrigado e parabéns. Obrigada. A Vilma Pereira, só fazer uma pergunta aqui também nessa sequência. O Educando com Deficiência, se a escola tem algum tipo de tratamento diferenciado, enfim, como é que ela lida com essa questão? Esse ano ainda nem sei, porque entraram muitas crianças com deficiência, mas a gente tem... Até o ano passado, a gente tinha 46 crianças com deficiência. E é muito importante e interessante esses estudantes dentro do Amorim, porque eles pertencem a um grupo de trabalho. Eles têm os colegas deles que ajudam eles a estarem onde que eles têm que estar. Então, a gente tem 46 crianças com deficiência dentro do Amorim Lima, com laudo, né? Agora, tem outras que ainda o laudo não saiu, porque às vezes demora. A gente tem a sala de SAAI, que é uma sala de apoio pedagógico para essas crianças. Tem um acompanhante da vida escolar que ajuda as crianças que, por exemplo, que não conseguem comer, ir ao banheiro, enfim, todas essas coisas que é o acompanhante da vida escolar. Então, a gente também tem alguns dentro da escola. Bacana. Oi, pois não. Eu ia ter um comentário aqui exatamente para ti, mas pode dar continuidade. Eu quero aproveitar, né, e assim, até como eu ouvi a experiência das colegas, então, Débora e Ana, e claro que o meu óculos sempre vai ser diversidade, porque é o que realmente me faz mexer, né, no mundo. A experiência de vocês, um exemplo de vocês, acho que espelha muito o que eu acredito e eu espero ter passado aqui, pelo menos, alguma nuance, de que as pessoas, quando elas querem, elas realizam. Existe aí, a gente sabe os mitos, né, de oração pública você não pode fazer nada, é tudo engessado, tudo parado. Sim, todos nós temos, né, em qualquer situação, em qualquer ambiente, as travas, né, temos os limites, mas, e aí até fazendo um link com a criatividade, né, ouvindo vocês, imaginando, né, o trabalho de vocês ao longo de 15 anos e de anos aí também da Uma Paz, é claro que as pessoas pensam diferente, têm posições diferentes, mas se não tiver, e até quando eu falo gestão da diversidade, eu sempre fico com um pouco de receio, porque como também gestão da diversidade está pop, então acho que está sendo dito e feito muita coisa que eu não concordo muito. Quando eu falo gestão da diversidade, não é pegar as diferenças igual um Lego, que você vai montando, não é isso, quer dizer, é ver a humanidade que está lá. Quando eu penso em gestão da diversidade, volto a falar, é ver o que as pessoas têm a contribuir e aprender com elas, porque um dos grandes baratos da diversidade é a gente aprender com o outro e se preparar para estar com o outro que muitas vezes não está no meu repertório. Então, né, ouvindo agora um pouco melhor, né, quer dizer, a Ana na fala dela. Então, quando você fala de estar com a comunidade, existe, acredito, né, uma mobilização de vocês, uma mobilização interna, inclusive, porque não é tão fácil lidar com gente. Né? E aí tem que ter essa vontade, esse projeto maior, né, que seja com a comunidade, um projeto com o meio ambiente, algo maior que mexa as pessoas para isso. E quando eu venho conversar com vocês sobre gestão da diversidade, eu jamais penso em gestão da diversidade como encaixotar pessoas ou tipos. Muito pelo contrário. É trabalhar com os repertórios diferentes. E como fazer disso acontecer o que a gente sonha, o que a gente quer. A Keila Rui, ela faz um comentário a respeito dessa temática aqui. Culturalmente, nas organizações públicas, uma abertura para alocar as diversidades e a própria criatividade, pois elas são muito engessadas, de maneira geral. E, com certeza, essas mudanças de mentalidade sobre gestão de pessoas nas organizações públicas, com uma nova visão, a sua renovação, são processos lentos, mas necessários. Né? Qualquer mudança cultural leva muito tempo, nada é imediato, não bate por decreto, ninguém muda porque o outro quer, não, nada disso. Assim, existe um tempo aí, né, ouvindo até que você falou das mães da rua, né, quer dizer, existe aprendizado, existe um tempo, uma maturidade, uma reflexão. A criatividade ela é inerente ao ser humano. Eu volto a falar, em ambientes de trabalho, tem que se ter uma atenção, até eu gosto de falar diversidade como atenção na gestão.
É que eu estou usando gestão da diversidade porque é como as pessoas estão falando e é o que se utiliza, mas é a diversidade como atenção gerencial, de tensão de pauta, mas de atenção. Bacana. Bom, boa parte da nossa plateia na internet são de pessoas ligadas aos órgãos públicos. Então, eu queria convidar cada um para deixar uma mensagem final para o nosso público, basicamente o seguinte: o que a administração pública pode fazer de melhor em cada uma das áreas em que vocês atuam, nessa temática que vocês tanto amam? Aproveitar que eu estou com o microfone, eu acho que o que a administração pública pode fazer é realmente abrir espaços de conversa, de diálogo. A gente ouviu aqui exemplos, né, assim, de que quando você junta pessoas que estejam interessadas num projeto maior e existe uma gestão de pessoas para que as pessoas possam aplicar e performar ou desempenhar o máximo e o melhor que elas puderem, a gestão, não só pública, mas a gestão em relações públicas tem muito a ganhar. Então, acho que ter espaço para as diferenças, lembrando que existe algo maior que as une naquele espaço. Bacana. Débora? Eu também vou ficar na questão do espaço. Eu acho que o que a gente pode fazer enquanto gestão pública é proporcionar esses espaços de compartilhamento, proporcionar espaços onde o diálogo seja uma ferramenta primordial para a construção conjunta de qual cidade queremos, de qual gestão queremos, de qual governo, de quais instâncias queremos. Então, eu acho que o que a gente, da administração pública, precisa é garantir que esses espaços de diálogo eles sejam mantidos independente de todas as mudanças e limitações que o poder público nos coloca, né? Porque trabalhar com pessoas que não são iguais, né? Trabalhar com essas diversas identidades pode ser extremamente rico e deve ser olhado por esse modo, né? Deve ser olhado pela riqueza de visões que eu posso ter ali, né, de cada um olhando o mundo através da sua janela e vendo uma paisagem que só ele vê. E eu a diversidade, né? A diversidade, Então, eu acho que garantir o espaço de diálogo e estar atento sempre que esses espaços de diálogo se traduzam em bons encontros e que proporcionem a felicidade para que traga a vida, né? Acho que é bacana. Elisa? Eu acredito que o lugar do público é muito importante. Então, assim, como que a gente valoriza a escola pública? A sensação que eu tenho é que a escola pública fica sempre no lugar... Eu só quero contar isso, que eu acho muito importante. Teve uma prova São Paulo, que é uma prova que os estudantes fazem todo ano, 2 vezes por ano. Então, essa prova São Paulo, além de ter a prova de conhecimento dos estudantes, veio com uma avaliação da comunidade. Essa avaliação ia para os pais de alunos, para eles dizerem se eles estavam felizes ou não com a escola. Então, tinha uma série de perguntas, onde o pai trabalhava, enfim, todas as perguntas, num determinado momento, perguntava se os pais dessas estudantes estavam satisfeitos com a escola. 90% dos pais do Amorim diziam que estavam satisfeitos. Logo depois, vinha uma outra pergunta, que era, se o senhor tivesse condição, colocaria o seu filho numa escola privada? E 80 e tantos % dos pais diziam que sim. Então, assim, como é que a gente constrói esse conceito da qualidade do público? Porque o público é o lugar de todo mundo. Então, eu acho que isso é uma coisa da nossa sociedade que está muito destruída, né? Então, eu penso que nós, enquanto funcionários públicos, né, a gente tem que ter um outro olhar para esse lugar do público, né? Como é que a gente faz todo dia o nosso trabalho da melhor forma possível para que esse público seja de verdade o lugar de todos. Acho que um pouco é isso. Eu queria agradecer a todos. O Fábio, que já deve estar a caminho do aeroporto, não embarcou ainda pelo horário, mas tomara que ele chegue no horário para pegar o seu voo. Agradecer a Ana Elisa, a Débora, ao Vitor
pela presença aqui hoje, pelo conteúdo exposto, compartilhado com todos nós aqui presentes, nossos amigos na internet. Informar que, em breve, essas palestras todas estarão disponibilizadas no site do InovaDay. Todas as informações vocês podem acompanhar pelo site, pelas nossas redes sociais, e avisar que o nosso próximo InovaDay, com também convidados de nível como nós recebemos hoje aqui, será no próximo dia 30 de março. Então, fiquem ligados aí, porque muita coisa boa vem pela frente. Muito obrigado e até o próximo InovaDay.